paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Juliane Lira, da classe Geração JC, classe de jovens da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Maranhãozinho. E hoje estou aqui para ministrar a lição de número 2. Se você ainda não acompanhou a lição de número 1, que foi lecionada pela nossa professora Vanderlene Alves, por favor, volte mais um vídeo aqui neste canal e assista a primeira lição, tá bom? Nós já estamos na segunda lição, tá? Deste ano, do segundo trimestre. Quem ainda não recebeu a sua lição, procure receber, estudar. Será um tempo realmente de conquistas e aprendizados da parte do Senhor. Hoje nós estamos na segunda lição e o nosso tema da lição é o chamado de um líder. O chamado de um líder. Hoje nós vamos falar sobre o chamado do líder Josué, o grande homem de Deus, a qual nós estudaremos ao longo dessas 13 lições. Amém? O texto do dia diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. A nossa síntese diz o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Ao decorrer desta lição, eu tentarei fazer o mais breve possível o resumo da lição, tá bom? Completa, para que vocês possam assimilar todo o conteúdo. Desde já, continue em uma oração para que em breve nós possamos estar juntos em nossa classe novamente, aprendendo uns com os outros da palavra de Deus. Bom, como nós podemos perceber, hoje nós iremos falar sobre o chamado de Josué. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa: os chamados de Deus, aqueles que são escolhidos por Ele para exercer alguma liderança, um dia morrerão. Assim aconteceu com Moisés, aquele que antecedeu Josué. Moisés era líder do povo de Deus, do povo de Israel, e passou 40 anos liderando esse povo no deserto rumo à terra prometida. E agora, já perto de cruzar o Jordão e entrar na terra prometida, ele morre. Infelizmente, mais um escolhido de Deus morreu. Porém, a obra de Deus não pode parar. E a promessa que ele tinha feito muito tempo antes, há mais de 40 anos atrás, ainda antes de irem ao deserto, e ainda estava de pé. E agora iria se concretizar através da vida do líder Josué. Portanto, Moisés morreu. E agora haveria um novo tempo de conquistas, um novo tempo para o povo de Deus viver. E nesse novo tempo, quem seria o escolhido de Deus? E foi Josué. No segundo subtópico de um novo tempo, que diz na nossa lição, se você quiser acompanhe aí com a sua lição, diz assim, assuma a liderança. Depois que Moisés morreu, Deus mesmo chama Josué. Deus mesmo fala com Josué e ele diz assim, levanta-te, pois agora, em Josué capítulo 1, versículo 2. Ou seja, o próprio Deus pôs à prova toda aquela personalidade forte que Josué já tinha, já demonstrava ter, quando disse, levanta-te, pois agora. E naquele momento, Deus estava deixando claro para Josué que ele precisava tomar uma atitude, assumir a liderança para a qual Deus mesmo tinha escolhido ele. Amém? O terceiro ponto diz assim, tenha iniciativa. Tá? O terceiro comando de Deus para Josué foi o seguinte, passa este Jordão, tu e todo este povo. Naquele momento, o povo estava à frente do Rio Jordão, precisava atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, a qual eles já haviam esperado há muito tempo para entrar.
Naquele momento, foi um momento crucial, especial do chamado de Josué, quando Deus fala com ele e pede para que ele tome a iniciativa de se levantar e assumir a liderança e conduzir aquele povo rumo à terra que já havia sido prometida. Então, naquele momento, foi um marco da história da vida de Josué, o grande líder do Senhor, tá bom? Passar o Jordão naquele momento significava o rompimento com o imobilismo e a tomada de posição. Chegava a hora, então, de Josué e o seu povo seguir avante. Agora pense comigo, por que será que Josué assumiu a liderança do povo somente após a morte de Moisés? Mas ele não poderia permanecer vivo? Olha só, Deus sempre tem um plano e ele nunca erra, gente. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. E Deus já tinha avisado Moisés que ele não entraria na terra prometida. Tanto é que Deus fez com que ele apenas enxergasse de longe, de cima do monte, lembram disso? Para que ele pudesse observar como era a terra. Mas infelizmente ele não iria entrar. Deus preparou Moisés e levou ele. Mas já estava preparando, capacitando Josué para assumir a liderança do povo e assim a sua promessa ser cumprida definitivamente. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Conselhos para a conquista. Primeiro, não despreze ninguém. Quando Deus chamou Josué, e Josué viu todo aquele povo que estava ali esperando ele tomar uma atitude, Josué podia muito bem olhar para aqueles que estavam receosos com o Josué, que agora iria assumir o lugar de Moisés, e desprezar alguém. Mas o que Deus disse? Não. Passa tu e todo este povo que está aí vai contigo. Afinal de contas, gente, só pra gente lembrar uma coisa, alguns que saíram lá do Egito, que passaram pelo deserto, ao longo dos 40 anos que eles estiveram no deserto, muitos deles não resistiram, morreram. Então, naquele momento em que Josué assume a liderança do povo, ali estava realmente o povo que iria entrar na Terra Prometida, né? Daqueles que saíram do Egito, só havia Josué e Caleb, né? Que entraram na Terra Prometida. Bom, vamos continuar. Não se esqueça de Moisés. Muito bom, ó, presta atenção. Toda vez que Deus falou com Josué, sempre ele dizia assim, ó: assim como eu fui com Moisés, aquilo que Moisés fez, ou seja, lembra-te do que Moisés fez para mim. Entenda qual foi o legado dele. Às vezes a gente pode assumir uma posição e não lembrar de quem estava antes de nós. E Deus deixa claro aqui, neste momento da história de Josué, que ele não podia menosprezar aquilo que o seu antecessor tinha feito. Afinal, Moisés foi um grande líder usado por Deus, né? Então ele não podia desprezar a história de Moisés, certo? Terceira coisa que era necessário, né? O terceiro conselho para a conquista: viva, pregue e medite nas Escrituras. Muito bem. Quando Deus chama Josué, ele fala que era para Josué ser fiel, quando ele determinou que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Segundo, ele fala que Josué tinha que falar a respeito da lei. Josué precisava conhecer a palavra de Deus e assim transmitir a todo aquele povo que agora ele iria liderar. E terceiro, para que Josué se preparasse. Vamos recapitular? Primeiro, Josué teria que ser fiel.
Segundo, Josué teria que falar a respeito da lei, da palavra do Senhor aos seus liderados. E terceiro, Josué precisava se preparar. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente. Ou seja, Josué só estaria capacitado, só estaria preparado para liderar aquele povo se primeiro ele conhecesse a palavra do seu Deus, aquele que iria dar força, dar ânimo, coragem para ele continuar a sua missão. Ou seja, o escolhido de Deus precisa ser conhecedor de quê? Da palavra. Se você quer ser usado por Deus, assim como Josué, Moisés e tantos outros que Deus chamou, conheça a palavra, medite na palavra, seja fiel à palavra, fale da palavra para outros jovens, porque assim você será um jovem, assim como Josué foi. Vai deixar uma história que será lembrada por muito tempo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Afinal de contas, Deus cumpriu as suas promessas através de Josué. Bem? Pense comigo. Deus disse em uma passagem da Bíblia que todo homem é como a erva e a sua glória como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Olha a resposta. Embora a vida dos homens, bem como a repercussão das suas obras, tenha curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição para o reino do Senhor. Naquele momento, Deus estava ensinando ao povo que eles não poderiam desprezar aquilo que um servo do Senhor faz para a obra dele. Amém? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição de hoje.